Atenção, todo mundo! Bruninha, produção, produtores, meu caro galã, vai começar o Cultura e Design! Começa! E no documentário com a FGMF, Materialização das filosofias. Esse apartamento tem uma história diferente de uma reforma normal. A gente participou desde a escolha do imóvel com o cliente até o resultado final, assim, a flor no vaso. Então, o cliente já era um amigo pessoal nosso. Aí um dia ele veio com 2 apartamentos, me chamou e falou: Fernando, eu tenho 2 apartamentos, tenho esse aqui que é nesse prédio, né, o Concorde, que eu falei: nossa, meu sonho de consumo, né, esse apartamento é demais, tal. Vista para a Praça Buenos Aires de um lado, vista para a Praça Vila Buim do outro, né, vista eterna, incrível. Eu falei: mas tá detonado, tem um outro aqui na Melo Alves, que eu também gosto. Por acaso era um apartamento que a gente também estava estudando uma reforma lá, tinha uma planta muito pior. Eu falei: não, é esse. Ele: não, mas e o outro? Eu falei: não, esse, pode pegar esse que vai ser legal. Esse prédio aqui é um prédio da Luzara, um prédio dos anos 60, super bacana, interessante. Ele carrega um monte de coisas do modernismo, mas também tem uma pegada um pouco futurista dos anos 60. Você pode ver nos caixilhos, tem uma curvinha. Ele tem um misto de um modernismo brasileiro, meio com um pé futurista nos 60, assim, que me agrada muito, assim. Achei a implantação dele incrível. Em um apartamento super grande, né? Um apartamento de 600 metros quadrados, mega confortável, muito bacana. A história desse apartamento foi, uma vez que ele escolheu aqui, é um casal com uma filha pré-adolescente e a gente partiu para os estudos de como organizar o apartamento, né? Eu lembro que foi engraçado, ele falou pra gente: cabe um escritório, cabe não sei o quê. Eu falei: cabe tudo aqui nesse apartamento, esse apartamento é demais, vamos pirar junto no que fazer. E no final das contas, o que eles pediram, falaram: eu quero um escritório, 2 closets no nosso quarto e quero o meu piano. O piano é uma coisa super importante. Então a gente partiu disso, do piano, dos ajustes de layout e o escritório para montar o projeto. Então a gente começou pelo piano, onde o piano vai, né? Então o piano fica num eixo de circulação que liga a área íntima à social, está ligado à entrada do apartamento, você entra e vê esse piano, né? Ele tem todo o suporte para pequenas festas, toca o piano, vem um trio junto e tal, ligado à automação do apartamento. Então ele é uma peça-chave, uma peça meio que divide ambientes aqui. A gente partiu do piano, né? Ele falou: cabe o piano? Eu falei: cabe o piano de cauda total, né? Não é um problema de espaço, assim. Então é curioso que a gente partiu de um móvel existente que tem uma memória emocional para depois criar todo o resto, né? Toda essa história. Como o apartamento era um espaço muito grande, a gente queria derrubar muitas paredes, fazer uma integração, então integrar cozinha, integrar sala de jantar, hall que era fechado, então aqui atrás que era fechado, e abrir tudo para a pessoa abrir o elevador e já ver essa vista da Praça Buenos Aires. Era muito espaço, né? Criava muitos ambientes e tal. Então a gente acabou criando uma caixa de madeira, que é uma caixa dentro do apartamento, que organiza uma sala íntima, um home theater e um escritório super generoso para o proprietário poder trabalhar, operar de casa, que é do mercado financeiro, embora tenha acabado sendo tomado pela mulher e a filha o espaço do escritório lá para elas. A parte da sala toda e cozinha e esses espaços integrados a gente tratou em alguns ambientes, sempre usando muitos móveis modernistas ou contemporâneos, mas sempre com design brasileiro. São poucas peças aqui que são de estrangeiros. Então é uma ideia de contar um pouco da história do design brasileiro até o design brasileiro contemporâneo, assim, com uma pegada diferente.
que a gente criou uma espécie de uma instalação, né? Em vez de fazer uma mesa de centro e tal, a gente queria uma fluidez dos espaços e aí a gente fez uma espécie de instalação de banquinhos clássicos do modernismo brasileiro e modernos. Então tem banquinho da Lina Bobardi, tem do Rodrigues, Bernardes, banquinho do Estúdio Massa, contemporâneo, e uma espécie de instalação que é uma mesa, mas é um banquinho. Se é uma festa, você pode pegar, puxar e usar de banquinho, coloca de volta. Isso fica meio mutante. Cada vez que eu venho no apartamento, está organizado de um jeito, né? Mas eu acho isso bacana, isso tem uma dinâmica e tal. E ficou super interessante com as mesas, com as poltronas mole aqui do Rodrigues, que são os clássicos, né? E que é uma poltrona super gostosa para você ler, bater papo, tomar um vinho, mas assim, a 2 pessoas. Esse apartamento é um por andar, então ele tem um core central, que esse core tem lavabo, a caixa de elevadores, de serviço, escada e um posto de iluminação. Então nós decidimos revestir todo esse core, dá para ver aqui atrás de mim, com faixas de cobre patinado, então é um metal, ele sempre vai se desgastar, enferrujar um pouco mais, mas fica com essa pátina verde. E ela organiza também estantes fininhas de chapas metálicas brancas que percorrem todo esse ambiente, criando meio que uma biblioteca, meio uma parte de artes, organizam as portas do elevador, lavabo, escorregam para a parte da sala de jantar e criam toda a adega e depois criam alguns móveis que dão suporte para a cozinha. Aqui é um lugar que fica bem clara essa questão, né, do cobre, que envolve todo o core do apartamento, essas chapas que viram estantes, viram aparador, seguram os móveis e continua atrás da adega que a gente criou exatamente para cá, que o fundo é o cobre também. Então a adega é como se fosse um móvel encaixado que faz parte de toda a organização que percorre o core. Por esse espaço dá para entrar também na parte de serviço e cair nos quartos que ficam para trás, voltados para a Praça Vila Boim, que foram totalmente remodelados. Então, onde eram 4 quartos, viraram 3, um quarto de hóspede, um quarto do casal closet, um banheiro grande com sauna. Esse aqui é o quarto do casal, né, o quarto principal. A gente trabalhou com umas portas coplanares aqui. Isso aqui abre e fecha. Essa luminária aqui, esse quadro do Volpe. Para cá é o quarto, a cabeceira embutida, né? Uma coisa mais minimalista, delicada aqui. Aqui a gente trabalhou com esse móvel que, né, tem uma chapa de aço, que nem o resto do apartamento embute tudo. E uma cama aqui com a cabeceira embutida de tecido. E para a filha, um quarto que tem um mini mezanino para ela brincar, um closet e um grande banheiro também desenhado especialmente por nós. A cozinha, ela é aberta, mas ela é um pouco mais escura porque não tem janela para frente. Então a gente criou uma janela que abre para o lado, interna. A gente trabalhou ela toda em inox e com o basalto subindo e criando bases para a ilha central, que é de Decton, um material da Cosentino, que é um super material, assim, fininho e tal, que é bem bacana. E ali esses elementos de basalto que fazem o piso e as colunas da parte social começam a emergir e criam vasos e fazem uma espécie de jardim interno aqui, um jardim de inverno ou urban jungle, como se fala hoje em dia, mas é um espaço que acopa e um espaço meio multiuso, assim, que, né, tem aula de yoga, tem a filha deles brinca, então ficou um espaço meio coringa. Tem alguns móveis que a gente desenhou especialmente para esse apartamento. Então a mesa de centro da área íntima é um móvel que a gente desenhou especialmente para cá, em pedra, feita uma mesa de centro assim, feita com um super carinho, com uma pedra especial. A gente fez também a mesa de jantar inteira, que é da família Paliteiro, que é um projeto nosso já que ganhou o prêmio da Museu da Casa Brasileira. A gente fez uma variação para essa mesa aqui, que é uma mesa bem ampla. Como a gente já tinha falado, a gente adora trabalhar muito com aço, né? Então essa é uma mesa toda feita em aço, na verdade, os pés e essa chapa principal. A gente só deu uma folhada com uma folha de pau-ferro em cima para ficar mais aconchegante, né, para o uso do dia a dia. Mas ela existe com essa delicadeza e tal, graças ao aço. E ela tem esses pés de tamanhos variados, assim, concentrados no centro, e que são mostrados aqui no tampo, meio como uma revelação de como ela é estruturada, né? Então é uma mesa bem delicada, fininha, que é uma mesa ampla, né, larga e comprida, com essas cadeiras da Dipot aqui, fazendo essa combinação, e as luminárias, né, super delicadas em cima, assim, para dar uma luz bem pontual. A cozinha também é toda feita em aço inox, assim, de propósito, para
combinar aqui com esse look do apartamento. A gente criou também aqui o aparador Crista, que é um aparador totalmente em vidro fundido, com aletas inclinadas embaixo, pés inclinados embaixo para ele travar. Foi uma complicação fazer, foram feitos, sei lá, 15 protótipos para chegar nessa peça final, que ficou muito interessante, porque ela é inteiramente de vidro fundido, assim, bem bacana, feito especialmente para um cantinho desse apartamento aqui, que precisava de uma peça, a gente não encontrava por aí e resolveu. A gente tem aqui uma mistura, realmente tem Sérgio Rodrigues, a gente tem banquinhos dos Bernardes, Dalina, a gente tem muita coisa do Zalzupin aqui, umas peças incríveis, a gente tem Marcos Ferreira mais contemporâneo, a gente tem aqui o Jader mais contemporâneo, Cláudia Moreira Salles, tem poltrona paulistana do Paulo Mendes da Rocha, tem algumas peças que a FGMF desenhou. Temos aqui muitas coisas do Bittencourt também, que é um designer que está despontando aí, que é muito bacana. Então tem um mix aqui que eu considero muito interessante em termos de produto. É uma mistura que mostra um pouco da nossa história e o que está acontecendo hoje em dia. Eu acho que é um apartamento que vai envelhecer muito bem, com bastante caráter, nunca vai ficar muito desatualizado e tal, porque ele não segue modismo, senão ele conta uma história. Não sai daí, o Cultura e Design volta já. Patrícia Anastasiades, Escalas. Patrícia, defina os seus projetos em uma palavra. Que difícil, né? Essa palavra para definir. Eu acho que consigo definir em uma palavra. Para mim, são histórias. Estou contando histórias. Cada projeto é um único. Se você quiser que eu te conte cada um desses projetos nesses últimos quase 30 anos, eu posso te contar. Cada um tem uma história. Relativa ao lugar, relativa às pessoas, às dificuldades, né, as vitórias, os tombos e tudo isso, mas que infelizmente não é visto. A gente reduziu tudo isso a uma foto, né? E eu acho que se fosse falar dos projetos, uma palavra seriam histórias. Sabe uma coisa interessante? Às vezes um projeto dura 3 anos, às vezes a gente entra num processo, demora 5 anos. Já tive aqui no escritório gente que teve filho, engravidou, teve outro, e o projeto, a gente estava no mesmo projeto. Então, são vidas. Eu queria que isso ficasse um pouco mais marcado. Não é a Patrícia, ou fulano, são muitas pessoas. De um envolvimento muito longo. E eu acho que a gente perde muito isso. Seria muito bonito poder mostrar, né, as histórias, não no final, mas no começo. Acho que essa relação, né, das escalas, que é totalmente voltado, né, essa relação da arquitetura, para mim é fundamental, né? Eu gosto de trabalhar em escalas diferentes. Então, desde um master plan, onde você tem um olhar de pássaro por cima, até o objeto, né? E também nas distâncias, que eu acho extremamente interessante. Quando a gente fala que a gente se relaciona com o objeto, qual a proximidade que ele está do meu corpo, né? Qual a interação que eu tenho? Quando eu falo de uma arquitetura de interiores, né? Como é que eu me relaciono com esse espaço como um todo? Quando eu falo do próprio prédio implantado, como é que ele se relaciona com o bairro, com a cidade, com o entorno? Essa relação eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de projetar, de novo, diversos projetos, eu não tenho uma preferência. Então, no caso, né, um projeto que é interessante, que é o Reserva Alto de Pinheiros, que fica
num terreno Lindeiro AZ1, que seria a nossa vista mar, que é uma vista linda. O que eu acho mais interessante é que, apesar dele ser um prédio, ele tem uma escala menor, são 6 andares, 7 andares, e você tem essa visualização que eu gosto muito, estando num prédio, olhando o olho da pessoa que está lá embaixo. Então, acho que esse projeto tem uma qualidade muito grande que parece que você está em casa. Então, dentro dessa proposta de 3 pequenos blocos, né, Pitangueiras, Aroeiras e Manacá, né, eles se relacionam, existe uma tensão positiva entre eles, esse vazio no meio, que tem essa piscina que congrega tudo isso. Você tem privacidade, né, é como se você estivesse numa vila, mas são pequenos prédios. Então, acho que essa relação ficou bem interessante, né? E aí, principalmente na relação com a arquitetura, grandes caixilhos, né? Teto-chão, aí você tem toda essa luminosidade vindo, você se apropria dessa vista. É um local que você não precisa acender a luz durante o dia, nem até o final, até o pôr do sol. Você tem em todos os ambientes uma qualidade de ventilação e iluminação que eu acho super positiva. Quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de um projeto que não vai ser destruído. Quer dizer, a ideia é que ele fique no tempo, que ele atravesse o tempo. Então, essa questão da tendência, eu acho que mais a moda, né? Que a gente estava falando que é comportamento, que é modos, que tem uma velocidade mais rápida. Eu acho que a arquitetura, ela tem que dialogar com a pessoa e com a cidade e aquilo vai ficar praticamente eterno. Então, eu acho que é uma responsabilidade aí interessante, né? Fazer parte da paisagem urbana, encontrar esse projeto por muitos anos. Já pensou? Você faz algo e você vai ter que conviver com aquilo também e as outras pessoas também, né? E isso acontece muito em prédios dos anos 50, principalmente aqui no bairro. São projetos que você entra e você fala, uau, o projeto é incrível e já se passaram muitos anos. Então, acho que a ideia, o objetivo, se eu fosse falar, seria esse. Realmente criar projetos que atravessassem o tempo. Não sai daí que o programa Cultura e Design volta já. Gosto muito de participar de projetos de hotelaria. Com a Patrícia e sua equipe, é sempre muito prazeroso trabalhar. Eles sempre nos procuram a cada projeto porque percebem que em parceria sempre sai algo diferente, algo novo. Eu me envolvo em todo o processo de criação e desenvolvimento dos produtos, porém o que eu mais gosto de fazer é pesquisar e desenvolver novos materiais naturais para oferecer para os arquitetos utilizarem em seus projetos residenciais ou corporativos. Temos um departamento de design, que é dirigido pela minha esposa, a arquiteta Valéria Beraldin. Após longa pesquisa e definição de um tema, desenhamos os novos produtos ou fazemos collabs com designers ou artistas. A exemplo da coleção Raízes, que lançamos recentemente, numa
collab com o artista Ucho de Carvalho, a partir das pinturas em aquarelas feitas por ele. Eu me dedico incansavelmente na busca de novos materiais, novos produtos, e sempre sai algo inédito para os maravilhosos projetos que eles fazem. Investimos na ideia de um artesão que nos fornecia argolas de coco, mas ele tinha uma ideia de fazer um pastilhado. Então investimos na ideia de ele montar uma indústria de pastilhas de coco, onde ele nos fornecia com exclusividade. Depois investimos e conseguimos produzir em grande escala as pastilhas de chifre e de osso bovino. São materiais de descarte da indústria alimentícia e são utilizadas para revestimento de móveis e acessórios e até paredes. Outro material que desenvolvemos, um material natural e totalmente sustentável, são as lâminas de palmito pupunha, um material extraído da natureza, das árvores que caíram no solo. Elas adquirem um cerne especial, a madeira fica extremamente rígida e é um material maravilhoso também. Inspirado pela Eco 92, se falou muito que as empresas teriam que se adaptar, então decidi abrir o Empório Beraldim para trabalhar somente com materiais naturais, porque são sustentáveis, trazem conforto e bem-estar, não poluem o meio ambiente quando são produzidos, são biodegradáveis quando do seu descarte na natureza, ao contrário dos sintéticos. Ciam é o Centro de Inovação ArcelorMittal para a Indústria. É um convênio que a ArcelorMittal assinou há cerca de 4 anos com a FIENG, onde a gente busca fazer projetos de inovação aberta de caráter mais tecnológico em desenvolvimento de produtos e processos. A gente tem uma forte parceria com o CIT Senai em Minas, também com o CT Nano e com outras instituições, onde a gente busca tecnologias mais disruptivas e trazer mais soluções avançadas para os nossos clientes. Bom, para o CIT Senai, a parceria, essa cooperação técnica, ela é extremamente rica e importante. Afinal, o CIT Senai ele nasceu para atender a indústria. E essa parceria sendo uma referência nacional, um case de sucesso nacional entre uma parceria entre uma indústria e um centro de pesquisa, para nós é motivo de orgulho, porque hoje o CIT Senai, junto com a ArcelorMittal, desenvolve múltiplos projetos no desenvolvimento de novos aços, projetos que impactam tanto a questão do negócio da ArcelorMittal, quanto também impactam na sociedade, todo esse conceito de ESG que a gente tem hoje no planeta, os projetos desenvolvidos aqui com a ArcelorMittal e o CIT Senai, os Institutos Senai de Inovação, no final trazem maior benefício para a sociedade, maior geração de negócios para a ArcelorMittal e para o CIT Senai mais conhecimento e atinge o nosso objetivo, que é atender a indústria nacional. No Ciam a gente tem 18 projetos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, todos eles voltados a novas tecnologias e desenvolvimento de novos aços e novas soluções para os nossos clientes. Esses projetos já somam um investimento de quase 30 milhões pela ArcelorMittal e por fomentos também como Embrapi e BNDES. Isso vem contribuindo muito para a ArcelorMittal trazer novas perspectivas para o mercado. Por exemplo, a gente trabalha aqui nanotecnologia, trabalhamos manufatura aditiva, inclusive estamos lançando o primeiro centro de desenvolvimento da tecnologia da manufatura aditiva por deposição a arco, a gente chama de CDT-MADA. Resumidamente, é a impressão 3D de peças metálicas em larga escala. Isso é uma tecnologia nova no mundo e no Brasil a gente está sendo pioneiro e trazendo essa oportunidade
para o avanço da indústria nacional. Dentro do conceito de inovação aberta em PDI, para produtos e processos, nós temos aqui no CIAME uma ala voltada mais para soluções da indústria, mas também trabalhamos questões para a construção civil. Por exemplo, temos uma cátedra da USP, a cátedra Construindo Amanhã, onde a gente tem o CICS, o Centro de Inovação em Construção Sustentável. Neste Centro de Desenvolvimento para a Construção Civil, a gente vem trazendo novas soluções e oportunidades para que a construção civil se torne cada vez mais produtiva, mais sustentável, com menos impactos ambientais e trazendo vantagens para toda a sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente, para a gente produzir um aço novo, a gente dependia de tomar um risco muito grande, que é fazer uma sequência de corridas numa cearia, por exemplo. Isso pode chegar a 700 toneladas de material. E se não desse certo, logicamente você tem que achar uma nova aplicação para esse material, possivelmente até sucateá-lo. Hoje aqui a gente tem acesso, por exemplo, a simuladores, desde a simulação numérica até mesmo a simulação física. Então a gente consegue reduzir essa escala de 700 toneladas para 90 quilos de uma nova liga de aço, e ainda assim contando com outros equipamentos super avançados que conseguem simular os nossos próprios processos e processos dos clientes. Isso tudo trouxe muita agilidade, assertividade, uma redução de custos e muito mais foco do nosso cliente, das necessidades dele e poder antecipar essas necessidades, trazendo soluções para eles bastante assertivas por meio da simulação. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. O Juliano veio aqui e aprontou uma arte linda pra gente. Vamos conhecer o perfil dele? Cultura e Design, Cena 1, Take 1. Então, eu comecei, na verdade, sou formado em design de interiores, né, técnico. Aí depois eu fui cursar arquitetura. Só que aí eu fiquei, acho que uns 2 anos cursando arquitetura e parei. Que realmente era uma coisa que não era muito a minha praia, enfim, era muito cálculo, umas coisas que que eu queria, né? E aí disso eu fui trabalhar uns anos dentro do escritório de arquitetura, e nesse escritório de arquitetura o pessoal sabia que eu gostava bastante de desenhar, né? E dele surgiu uma ideia de fazer um projeto, uma arte numa parede, num projeto, só que a dona do escritório, né, a arquiteta, ela não queria que fosse um projeto mais parecido com grafite, né, que na época, em 2007, estava despontando um pouco mais a questão de grafite, né, artes coloridas. Ela me perguntou se eu topava fazer alguma coisa diferente, né, e na época eu acompanhava um pouco, né, de arte fora do Brasil, dentro do Brasil também, o cenário, né, e lá fora o pessoal estava começando a usar caneta, só que eu não tinha ideia de que tipo de caneta que eles usavam, né. Eu peguei uma caneta de carimbo, uma caneta de quadro branco, né? Usei tinta de carimbo e disso veio uma ideia muito crua do que realmente é hoje minha arte, né? Que é essa repetição de linhas, né? Essa questão de monocromático, linhas orgânicas. E ao longo dos anos eu fui tentar entender o porquê que isso era tão satisfatório para mim, o que isso representava para mim, né? Aí, de passagem em vários profissionais assim que me ajudaram, um deles me falou, né, da questão da repetição de linhas, o que significava para mim, que era meu perfeccionismo, tanto é que você olha os 15 anos de carreira que eu tenho do começo até hoje, você vê o desenvolvimento da arte junto com a minha personalidade, porque antes eu era super introspectivo, super quieto, aí minha arte foi explodindo também, minha personalidade ficou mais à vontade também, então assim, é uma coisa muito íntima minha. E uma dessas pesquisas também, eu deparei com alguns desenhos antigos meus que eu nem lembrava que eu tinha, que eu desenhava, sei lá, era um moleque que desenhava com 6, 7 anos, desenhava uns carros muito rústicos assim, só que com repetição de linhas também. Aí eu achei muito interessante essa conexão, sabe? Que eu jamais imaginava, mas que estava no meu subconsciente, esse desejo por fazer repetições de linhas, sabe? Eu amei essa ideia, né, de fazer esse tipo de arte em parede, porque realmente é uma plataforma muito grande, né? Uma plataforma gigante. E isso foi muito legal, foi uma sensação muito libertadora.
me apaixonei pela ideia e desde então estamos aí. No mundo contemporâneo, né, uma coisa relativamente recente de ter essa aceitação das pessoas terem uma arte dentro de casa, enfim, como decoração, né, E eu acho muito legal isso, porque a arte em parede ele tem uma ocupação incrível, né, que em quadros até então era uma coisa um pouco mais restrita, né, você tinha, lógico, conseguia ocupar paredes com múltiplas peças, só que quando você utiliza arte diretamente na parede, você consegue brincar muito mais com o espaço e é justamente isso que eu acho interessante, porque não digo uma formação, né, mas esse pulo que eu dei na arquitetura e no design de interiores me fez abrir muitos olhos para essa questão da ocupação, de usar as paredes, o teto, o piso como superfície de arte. Então eu acho incrível você ter uma arte em que você consegue fazer a ocupação em todos esses espaços e te muda a forma que você vê o ambiente, a tua casa, o teu escritório, onde quer que você tenha esse trabalho. E eu acho isso bem legal, então eu acho que é o grande diferencial que me encanta, sabe? Quando também eu vejo os meus clientes, quando eles me contratam, depois que eu concluo a arte, é muito legal ver a expressão que as pessoas fazem, porque realmente é uma coisa chocante. Quando elas veem em fotos, enfim, em estudo, é muito diferente de quando elas veem ao vivo e aquilo incorporado no espaço que elas vivem, né? Que elas moram. Eu gosto muito do simples, assim, o simples, onde eu encontro ele de uma forma mais perfeita é a natureza, né? Então, meus primeiros trabalhos foram muito inspirados em água viva, em raízes, e é esse tipo de inspiração que me deixa mais, que eu gosto de trazer para a arquitetura. O orgânico perfeito vem da natureza. Então eu tento pegar esses elementos, traduzir eles de forma contemporânea, né, monocromática, e trago para a arquitetura, que hoje a arquitetura basicamente são linhas retas, né? Então esse contraponto, esse contraste, eu acho que faz uma composição perfeita, né? Então a minha maior inspiração é a natureza e não necessariamente fazer umas pesquisas, mas é estar em campo. Vou para o meio do mato, me escondo da civilização por uma semana e aquilo me reabastece de uma forma maravilhosa para voltar e continuar produzindo meu trabalho. Fazer em teto é muito difícil porque, enfim, a posição não é nem um pouco ergonomicamente favorável, né? E uma arte muito extensa que eu fiz recentemente em Porto Alegre, que eram acho que uns 200 metros quadrados de teto, que eu fiquei 2 semanas só olhando para o teto e foi bem complexa. Realmente teve horas que davam um desgaste físico e mental incrível. Turma, molho ragu. Origem francesa. E quem faz isso como manda o figurino? O italiano. La Bechamella. Esse produto, além de ser maravilhoso, ele é conhecido como salva-prato, porque ele acaba arredondando tudo. Ele dá um crispy, ele dá um cremoso e ele fica muito bom para esse prato que a gente vai fazer. Parmesão. É mais conhecido por parmigiano. O parmesão, ele é tão importante, para mim ele está entre os 3 queijos do mundo, ou entre os 2, que ele come antipasto, se come no prato, finalização, ele dá sabor e ele tem uma importância tão grande que ele tem safra, o parmesão. E é com ele que a gente vai trabalhar. Mozzarella. Quem não gosta? Uma bela pizza de mozzarella. Aliás, eu vou fazer uma pizza para vocês numa outra oportunidade. Então, é um pouco do queijo que a gente vai usar no nosso prato de hoje, que ainda não vou contar, não. Esses ingredientes que eu te mostrei agora são especiais para fazer uma ótima lasanha. Nessa panelinha aqui, ó, tô no mesmo quadro, que a gente vai fazer a lasanha. Você pode fazer um lasanhão, você pode fazer no pirex, aonde você quiser. Só que lembra que em algum momento ela vai ter que gratinar. A razão de gratinar é a união de todos os ingredientes que
acabam dando aquele sabor da lasanha. Lasanha não tem idade. Lasanha está na dieta do hospital, que eu sei. Lasanha junta pessoas. É como pizza, é maravilhosa. Em italiano, se dice le lasagne, porque são as lasanhas, porque a gente está lidando com camadas. Primeiro, eu tenho que fazer uma junção, e cada um tem uma maneira de fazer, aprendi com a minha mãe de família, fazer uma junção de molhos. Então eu tenho aqui o ragu e vou misturar com um pouco de bechamel, beleza? Porque eu não quero que a massa encoste direto no metal, que ela pode grudar. A gente vai acabar fazendo sempre 1, 2, 3. O molho, ragu, bolonhesa, que depois a gente fala numa outra ocasião, a diferença entre ragu e bolonhesa. Agora é a vez da massa. A gente pega uma massa, mas Franco, você não vai mostrar fazer a massa? Capítulo à parte. O meu filhão que vocês conhecem, o Lorenzo, Masterchef Júnior Brasil, falou: pai, eu vou fazer um programa com você que eu vou fazer a massa. Na próxima oportunidade, me cobra, diretor, a massa da lasanha ou de qualquer outra massa. Gente, nhoque não é massa, nhoque é batata. Não deixa de ser uma massa, mas ela não tá na fileira das massas. O nhoque é outra coisa. Bora para a segunda aqui? Então, molho. Novamente, a gente vai fazer 3 camadinhas. E você, na sua casa, faça quantas desejar, tá? Vamos de bechamel de novo. E vamos de parmesão de novo. Você não está colocando a mussarela, eu sei, a mussarela eu só coloco no final, é assim que eu trabalho. Normalmente o italiano não coloca mussarela, mas eu gosto do jeitão nosso brasileiro, não é isso não. Há quem goste de lasanha mais baixinha, há quem goste de uma lasanha mais robusta, isso tá para cada um. Agora sim, a mussarela, à vontade. Eu coloco uns pedacinhos de manteiga. Agora finalizamos com o parmesão. A gente dá uns pinguinhos aqui para dar uma cor. Vamos colocar perto do fogo. Liga, liga e se liga. Olha aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho de parmesão. Aqui no restaurante, aqui no Folha, a gente faz o seguinte. A gente faz uma brincadeirinha. Um beijo muito grande meu, Franco Ravioli, aqui do Folha Forneria. Não, vai embora, a gente já volta. Bem-vindos a mais um programa do Cultura e Design. No programa de hoje, nós estamos em uma cidade muito importante para o Brasil. Que cidade é essa? Bom, meus amigos, que bom que vocês aceitaram o convite de vir conhecer minha terra natal. Estamos aqui na região do Valongo, que é uma região muito visitada. E para você aí de casa que ainda não descobriu, estamos aqui na minha cidade natal, Santos. Então sejam bem-vindos ao É Pra Lá Que Eu Vou, do Cultura Design, aqui em Santos, meu caro galera. Eu tô muito feliz, cidade nova, culinária nova, tô preparado para comer. Bom, a gente está numa das regiões mais antigas da cidade de Santos. Importante ressaltar que, em que pese o Brasil ter sido descoberto na Bahia, um dos primeiros núcleos populacionais do país foi a nossa região aqui. Começou em São Vicente, em 1532, e que não dá para falar de Santos sem falar de São Vicente, e tudo começou na mesma época. A estação ela foi construída, foi inaugurada em 1867, e foi construída exatamente no lugar onde antes havia um convento, que era ligado a essa igreja aqui do lado, que é de Santo Antônio do Valongo. No princípio da obra, era para ter sido demolido o convento e a igreja. E aí diz até, tem uma lenda muito popular na cidade, que na hora que foram demolir a igreja, não conseguiram retirar a imagem de Santo Antônio do lugar, então foi considerado isso um milagre e a igreja foi preservada. Felizmente, que é uma igreja de 1640, uma das mais bonitas da cidade, está aqui do lado até hoje, como um testemunho dessa época. E aí foi construída essa estação, é a primeira estação ferroviária do estado de São Paulo,
foi inaugurada em 1867 e depois, por volta de 1895, ele foi reformado e se transformado no estilo que é hoje. Mais de 2 milhões de pessoas já visitaram e vieram conhecer aqui o Bonde de Santos, dar sua voltinha, super charmoso. Aqui seria o mais tradicional, o de trás é uma coisa mais turística, mas o importante é que o bonde atrai turistas do Brasil e do mundo. Então você, que nunca veio a Santos, venha conhecer a região do Valongo e, claro, dar uma voltinha no Bonde de Santos. Aí, pessoal do Cultura e Design, tchauzinho. Então, esse bonde é um bonde chamado bonde aberto. Ele foi fabricado na Escócia em 1912 e era uma raridade. Só existe esse modelo no mundo. Então, a Escócia fabricou bondes para Santos, então esse é um modelo único em funcionamento e é o mais antigo do Brasil. Outra curiosidade desse carro, esse carro ele é bidirecional, ou seja, ele rodava para os dois lados. E aí a ideia é interessante que o banco foi pensado exatamente para ter essa função. O bonde muda de direção, os bancos rebatem, então você pode andar para os dois lados. Outra característica desse veículo é que esse veículo tem estribo duplo. E para que serve o estribo duplo, na realidade? Para facilitar o embarque dos usuários e também tinha uma outra situação. As mulheres antigamente usavam vestidos muito justos. E esse banco, esse estribo duplo, fazia com que as mulheres conseguiam adentrar no bonde com maior conforto. Outro detalhe interessante em relação à inovação que existia, em relação ao sistema de balaústre, que é esse suporte de embarque. Ele serve tanto para usar como apoio para o usuário, como também como calha de água. A água ela desce pelo cano, fazendo com que não caia também nos passageiros. Existe também uma questão que pensava na ergonomia do motorneiro. O motorneiro é a pessoa que pilota o bonde. E a questão da ergonomia seria relacionada a este banco, que é original, onde ele regulava a altura e ele também tinha um mecanismo de regulagem para que o motorneiro pudesse ficar em pé. Então é outra característica desse veículo. Outra coisa interessante é que o bonde não tem buzina. O nome da buzina do bonde chama-se tímpano. E é um barulho também bem característico que nós temos em Santos, que é esse barulho de uma tríplice buzina em que um sistema que gira e ele bate em 3 pontos diferentes. Por isso que ele faz esse barulho tão característico. Bom, já que vocês não me levaram para Santos, eu quero saber quais os lugares que eu não posso deixar de visitar. Fala um, galã. Vila Belmiro. Museu do Rei Pelé. E aí, pessoal? Fala comigo. A gente vai conhecer um lugar que basicamente é em homenagem ao maior craque de todos os tempos. Estamos falando de Pelé! No Museu do Pelé. Edson Arantes do Nascimento. É isso aí. Então a gente está na minha casa. É isso aí. Olha só. Aí. Boa! Uma curiosidade, qual a altura do Pelé? 1,74 m. Mas uma curiosidade maior é que esse boneco não é parecido com o Pelé. Ele é o próprio Pelé. O Pelé foi um molde para esse boneco. Ele entrou numa cabine mais ou menos que nem essa, só de sunga. Aí puseram uma espuma até aqui. Quando começou a endurecer, ele saiu por cima. Depois fizeram o molde do rosto dele. Então isso aí foi feito em Paris. Né? Foi uma artista japonesa e um francês. Então o Pelé tinha 50 anos de idade quando fez isso aí.
Continuando o nosso passeio pelo Centro Histórico de Santos, vamos conhecer agora o Museu do Café. E aí, meus amigos, o que vocês acharam do Museu do Café? Eu gostei, mas eu acho que eu tô sentindo falta de alguma coisa, né? Pelo que eu entendi, ó, muito bonita a arquitetura, tudo lindo, a história é maravilhosa, mas pelo que eu entendi, aqui eram negociadas toneladas de café. Exato. E em cima ficavam os fazendeiros, aqui os corretores, muito café passando por aqui. Exatamente, mas na verdade a gente queria só um pouquinho desse café. Até agora dá um cheirinho de café por aqui, não tem como a gente tomar um cafezinho? Pô, não dá para convidar vocês e não servir o café. Por favor. Vamos no café. Vamos lá. Toneladas de café. Toneladas? Eu só tenho uma xícara. Só aqui, ó. Vamos pegar o café. O Museu do Café está dentro de um prédio icônico aqui da cidade de Santos, né? Um prédio que foi construído para ser a Bolsa Oficial do Café, uma bolsa específica para poder fazer as operações de comercialização do café, né, no início do século XX. Desde 98, ele passou a abrigar o Museu do Café, que passou a ser um local de memória para contar toda essa importância histórica da cafeicultura brasileira, mas e ainda hoje ele é muito importante para a cidade, porque a gente está aqui do lado do Porto de Santos, o principal porto da América Latina, onde escoa 80% da cafeicultura brasileira. O museu ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem muitas coisas, né? Tem sempre uma programação cultural muito vasta. E eu já desde já convido a todos a nos acompanharem nas redes sociais, né? @Museu do Café ou no site museudocafé.org.br. E agora, a prova da verdade. Como é que tá o café? Vamos provar. Delicioso. Vou até pedir outro aqui, ó. Você pensar, esse museu aqui tem muita história, né? E café? Tudo bem, o papo tá muito bom, né? História, café, mas... Que horas que saiu o almoço? Eu te falei, se prepara. A hora da vergonha. Uma cidade como Santos, que tem praticamente 500 anos de existência, o seu centro histórico é a sua pérola, né? É o seu DNA principal. Aqui nasceu a cidade, né? Nesse trecho entre o Valongo e o Paquetá, foi onde se formou a cidade. E nós estamos justamente aqui no eixo principal, que era a antiga Rua Direita. E no período colonial de construção das cidades, as ruas direitas dessas cidades antigas eram os núcleos de onde floresciam a cidade para os seus arrabaldes, né? Então aqui é um lugar nevrálgico, importante. Nós estamos aqui perto da Bolsa, num lugar que a gente chamava de Quatro Cantos, no século XIX, que era realmente o lugar mais importante do ponto de vista do poderio econômico da cidade. A Rua 15 de Novembro ela foi conhecida nos áureos tempos do café como a Wall Street brasileira, porque era aqui que se decidia o preço do principal produto de exportação brasileiro. Foi quem moveu o Brasil, foi quem propulsionou o Brasil a ser um país de grande força no mercado e no cenário mundial.